Hare Krishna, bom dia pessoal, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, tudo bem? Então vamos aqui mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos aqui no quarto canto, capítulo 2. Hoje serão os versos do 23 ao 26. E o tema é as três maldições de Daksha, né? As três maldições de Nandishvara para Daksha e seus seguidores. Vou confirmar. As três maldições de Nandishvara, a Daksha e seus seguidores. Tá bom? Então vamos nessa então. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjanam Yashodanandana Rajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Nitagura Premanande Hare Hare Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, continuando o Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 2, Daksha amaldiçoou o seu Shiva. Hoje serão dos versos 23 ao 26. Então já estou vendo aqui já o efeito, né? Aqui vai ser as três maldições de Nandishvara Daksha. Então já é a contra-maldição. Então o verso 23 é o seguinte: Budhya para vidya yainya vismritatma gati pashu strikama sostu atitaram dakshobasta mukhochirat. Tradução dada por Srila Prabhupada aqui, Jay. Então a tradução é a seguinte: Daksha aceita o corpo como se fosse tudo. Portanto, já se esqueceu de Vishnupada, ou Vishnugati, e está apegado somente à vida sexual. Em pouco tempo, ele terá o focinho de um bode. Nossa! Então, Daksha teve a cabeça de bode por causa dessa maldição de Nandishvara aí. Em pouquíssimo tempo, terá o focinho de um bode. Já foi a maldição pesada aqui. Ó. Meu Deus. Hare Krishna. Verso 24. Vidya buddhi avidyayam karma mayam aso jada samsarantu ihaje chamum anusarvavamaninam. Aqueles que se tornam tão brutos como a matéria, cultivando inteligência e educação materialistas, envolvem-se tolamente em atividades frutivas. Homens desse gênero propositadamente insultaram o seu Shiva, que eles continuem no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Haribo, olha aqui. Primeira maldição, tomar o seu focinho de um bode. A segunda maldição,
que ele vai ficar continuamente no ciclo, no samsara. Significado dado por Srila Prabhupada. As 3 maldições supramencionadas são suficientes. Olha só. As 3 maldições supramencionadas são suficientes para tornar alguém bruto como uma pedra, desprovido de conhecimento espiritual e preocupado com a educação materialista, que não passa de ignorância. Após proferir essas maldições, Nandishvara amaldiçoou então os brahmanas a continuarem no ciclo de nascimentos e mortes, por eles apoiarem Daksha em sua blasfêmia contra o Senhor Shiva. Então ele vai agora estender a maldição para os brahmanas também que apoiaram Daksha. Verso 26. Não. 23, 3, 4, 5. São 4 versos. Agora o verso 25, desculpa. Agora o verso 25. Gira Shutayam Pash Puspinya Madhu Gandena Bunrina Matna Chomati Tatmana Samuhyantu Haradvaisha. Tradução: que aqueles que têm inveja do seu Shiva, sendo atraídos pela linguagem florida das encantadoras promessas védicas, as famosas linguagens floridas dos Vedas que Krishna fala, né? E que desse modo tornam-se estúpidos, permaneçam sempre apegados a atividades frutivas. Significado: as promessas védicas de elevação aos planetas superiores para um padrão melhor de vida materialista são comparadas à linguagem florida, porque em uma flor certamente há aroma, mas esse aroma não dura muito tempo. Na flor existe mel, mas esse mel não é eterno. O último verso agora, verso 26, 4, 2, 26. Sarva Bhaksha Dvija Vrityai Drita Vidyata Povrata Vita Dehandriyarama Yachaka Vicharantu Iha. Esses brahmanas adotam educação, austeridade e votos somente com o propósito de manter o corpo. Eles serão desprovidos da discriminação entre o que comer e o que não comer. Olha só. Eles adquirirão dinheiro esmolando de porta em porta, simplesmente para a satisfação do corpo. Agora que ele já amaldiçoou os brahmanas, bateu pesado agora. Bateu pesado. Vamos ver aqui o significado, né? Dado por Srila Prabhupada. Aqui, um minutinho. Até o 26, né? Só confirmando. Significado dado por Srila Prabhupada aqui, gente. A terceira maldição lançada por Nandishvara sobre os brahmanas que apoiaram A terceira maldição lançada por Nandishvara sobre os brahmanas que apoiaram Daksha cumpre-se perfeitamente na era de Kali. Os pretensos brahmanas já não estão mais interessados em compreender a natureza do Brahman Supremo. Porque os brahmanas, Brahmana, a função do Brahmana é compreender a natureza do Senhor Supremo, a natureza de Brahma, do Brahman Supremo, que é Krishna. Mas devido à maldição de Nandishvara, os brahmanas na era de Kali não estão mais interessados em compreender a natureza do Brahman Supremo. Embora Brahmana signifique aquele que obteve conhecimento sobre o Brahman. Então imagina, o Brahman significa aquele que obteve conhecimento sobre o Brahman. Mas eles não estão interessados, então como é que vão obter conhecimento? No Vedanta Sutra também se afirma que Atato Brahma Jigyasa. Essa forma humana de vida destina-se à compreensão do Brahman Supremo, a verdade absoluta, ou em outras palavras, a vida humana destina-se à elevação ao posto de Brahmana. Infelizmente, os Brahmanas modernos, ou ditos Brahmanas,
que nascem em famílias originalmente bramânicas deixaram seus propósitos, seus próprios deveres ocupacionais, mas não permitem que outros ocupem o posto de Brahmana. Por exemplo, alguém nascido em família de Shudras tenta tornar-se Brahmana, qualificando-se adequadamente, sob a instrução de um mestre espiritual fidedigno. Esses pretensos Brahmanas farão objeções. Exatamente o que ocorre, né? Na Índia isso é comum, né? Ter os Brahmanas de castas, os devotos ocidentais que se tornam Brahmanas, super Brahmanas, né? Só no sannyasi, imagina. O sannyasi é um super Brahmana. Eles não aceitam. E eles mesmos não estão seguindo nada. Mas os devotos que estão da ISKCON estão seguindo Srila Prabhupada, seguindo certinho os princípios, cantando sua japa, esses Brahmanas não aceitam. É inveja, né? Pura inveja. É a maldição de Nandishvara, né? Semelhante Brahmanas, tendo sido amaldiçoados por Nandishvara, estão realmente numa posição onde não fazem discriminação entre comestíveis e não comestíveis. Simplesmente vivem para manter o corpo material perecível e suas famílias. Ficou na corpórea total, né? Come qualquer bobagem, só está pensando em encher a barriga e manter a família. Essas almas caídas e condicionadas não são dignas de serem chamadas de Brahmanas. Mas em Kali Yuga, elas alegam ser Brahmanas. E se uma pessoa realmente tenta alcançar qualificações brahmânicas, elas tentam estorvar o seu progresso. Essa é a situação da era atual. Chaitanya Mahaprabhu condenou esse princípio muito energeticamente. Durante sua conversa com Ramananda Raya, ele disse que não importa se alguém nasceu em família Brahmana ou em família Shudra, se é chefe de família ou sannyasi. Ele de certo será um mestre espiritual caso conheça a ciência de Krishna. Chaitanya é muito prático, né? Chaitanya Mahaprabhu tinha muitos discípulos supostamente Shudras, como Haridas Thakura e Ramananda Raya. Mesmo os Goswamis, que eram os principais discípulos do Senhor Chaitanya, também foram banidos da sociedade brahmana. Mas Chaitanya Mahaprabhu, por sua graça, transformou-os em Vaishnavas de primeira classe. Srila Prabhupada aqui de Nitaigora Pramananda, hein? Haribol. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridayananda Goswami Chanamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Verase Prabhupada Pramodaya Lusasidanta Nashine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Chanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadara Sivasya Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vou reler os versos aqui. O verso 23 a 26. Daksha aceita vou ler o sânscrito também. Budhya para vidhyayainya vismritatma gati pashu stikama sostu atitaram daksho basta mukotirat. Daksha aceita o corpo como se fosse tudo, portanto ele já que se esqueceu de Vishnupada ou Vishnugati, está apegado somente a uma vida sexual. Em pouco tempo, ele terá o focinho de um bode. Haribo. Então essa primeira maldição aqui é emblemática, né? Imagina, cara. Porque Daksha não é uma pessoa comum, como o Prabhu falou na aula ontem, né? Daksha é o Prajapati, é o filho do seu Shiva. E diretamente é o Prajapati original, cara. Assim, todos os Prajapatis vieram dele, né? Vieram de Daksha. E agora Nandisha vai amaldiçoar Daksha
se tornar, ter a cabeça de um bode. Assim, pô, isso é inconcebível, né? Como é que a pessoa vai se degradar tanto, né? Então, nos comentários também fala que Nandishvara também ele ficou irado, né? Porque o discípulo não pode aceitar uma ofensa contra outro Vaishnava ou Krishna, que dirá o mestre espiritual, né? Porque Shiva é o mestre espiritual de Nandishvara. Então ele não tinha que aceitar mesmo, não. Ele tinha que jogar duro mesmo, né? Com Daksha e seus seguidores. Mas por outro lado, o mestre espiritual dele estava presente lá. E a atitude de Shiva foi diferente, né? O Shiva, ele ficou chateado. Depois dessas maldições, às vezes o Shiva vai ficar assim, como é que fala? Triste, né? Porque todo mundo perdeu a cabeça, né? Porque Shiva é um Mahatma, uma grande alma. Shiva é mais que Mahatma. Shiva é mais que um Mahatma. Shiva é o cara, né? Então, só um minutinho aqui. Outros que estão dizendo que não está aparecendo. Assim, né? Que sabiam que ia rolar live, mas que não está aparecendo. Só um minutinho. Tá tendo um problema aqui no MyPut TV Brasil. Não, vamos olhar aqui se está tudo ok. Então Nandishvara, ele perdeu a... Então esse é um problema sério, né? Porque já fala na Bhagavad Gita que mesmo os grandes sábios têm dificuldade em discriminar o que é karma, akarma e vikarma. Karma, akarma e vikarma, porque... olha aqui, ó, Nandishvara. Como é que ele fazia? Como é que ele faria? O mestre dele foi ofendido, ele tinha que ter uma reação. Mas, porém, ele foi lá para as cabeças e ele amaldiçoou os brahmanas, amaldiçoou Daksha e os brahmanas. Então exagerou, né? Porque é dito que as pessoas que são brahmínicas mesmo, os Vaishnavas, eles veem as maldições como bênção de Krishna, né? Ele afasta do lugar, né? O que Shiva fez, Shiva foi blasfemado e tudo, e amaldiçoado e blasfemado, e ele ficou chateado e saiu do lugar. Mas Daksha, ele não teve essa atitude, né? Ele não teve esse mesmo padrão, né? Do seu Shiva. Então, aí ele amaldiçoou. Então, o seu Shiva não gostou para nada, o seu Shiva não ficou feliz com essa atitude do discípulo dele, né? O discípulo dele que amaldiçoou, cara, os brahmanas, imagina. Aí pegou pesado, né? Aí a coisa ficou esquisita, né? Então, aí vamos ver aqui o segundo verso. É o seguinte. Continua a moça. Aqueles que se tornaram tão brutos como a matéria, cultivando inteligência e educação materialistas, envolvem-se tolamente em atividades frutivas. Homens desse gênero, propositadamente, insultaram o seu Shiva. Agora a maldição, que eles continuem no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então, assim, as pessoas já estão mal, né? Já estão assim, já estão sofrendo, né? E aí ele amaldiçoou que elas não saiam do samsara. Porque na realidade também nós sabemos que a pessoa que cultiva atividade, que fica presa a atividades da seção Karmakanda, atividades frutivas dos Vedas, eles não conseguem liberação, né? Eles não conseguem, porque eles estão só aprimorando o karma deles, né? Tem um karma melhor, nascendo por seres superiores, nascendo em uma boa família, assim. São atividades frutivas. E essas atividades frutivas não dão a liberação, né? Porque já fala, depois de muito tempo sofrendo, a pessoa fica frustrada, né? Depois de muitos nascimentos e mortes, a alma, uma hora fica frustrada, mas é um caminho muito, muito penoso, né? Quando ela se frustra, ela vai buscar a liberação, aproximar do mestre espiritual.
Então esse é o efeito de ficar pegado às atividades frutivas, né? Aí depois ele continua, que aqueles que têm inveja do seu Shiva sendo atraídos por linguagem florida dos Vedas, Védicas, e deste modo tornaram-se estúpidos, permaneçam sempre apegados às atividades frutivas. Então, assim, as pessoas que ficarem atraídas pelas atividades frutivas, elas vão ficar viciadas nisso. Tá a maldição aí. A pessoa fica atraída tudo bem, mas a pessoa ficar pegada e não consegue sair mais. Imagina, é como uma droga que não tem como sair mais, né? Pesado, né? Maldição. Esses brahmanas adotam a educação, austeridade e votos somente com o propósito de manter o corpo. Eles serão desprovidos da discriminação entre o que comer e o que não comer. Eles adquirirão dinheiro esmolando de porta em porta simplesmente para a satisfação do corpo. Então aqui, essa maldição para os brahmanas aqui, cara, acabou com os caras, né? Porque os brahmanas vão ficar com a visão, os brahmanas que tinham um propósito que conhecem o Brahman, né, que é espiritual, eles vão ficar pegados ao corpo. Então, como é que eles vão poder ajudar como é que eles vão poder liberar alguém? Porque eles mesmos estão pegados ao corpo. Então eles vão ficar desqualificados somente com o propósito de manter o corpo, até as austeridades para manter o corpo, não sabem nem o que comer, o que não comer, vão comer coisas intocáveis, né? E vão esmolar só para manter o corpo e seus dependentes. Então vão ficar materialistas. Então essa aqui é a outra maldição de Nandishvara, que acertou em cheio, né? Aos brahmanas. Então, o seu Shiva, dando exemplo, o seu Shiva é um mal dos Vaishnavas, né? Então o seu Shiva está dando exemplo de como o Vaishnava deve fazer. Então, quando está tendo uma situação dessa, o seu Shiva ele não se sentia assustado. Ele mesmo estava... O seu Shiva... Inclusive, Daksha ficou com raiva, porque o seu Shiva nem observou Daksha. O seu Shiva estava totalmente em transe quando Daksha chegou, porque Daksha é muito poderoso, brilhante, assim, né? E quando o seu Shiva chegou lá, cara, ele nem notou. Daksha chegou lá, o seu Shiva nem notou. Não é que o seu Shiva queria. O seu Shiva é realmente superior a Daksha. O seu Shiva, Daksha é uma entidade viva, é uma Divatma. O seu Shiva é Shiva Tattva, é outra categoria, né? O seu Shiva não está na mesma categoria de ninguém desse mundo, né? Acima de todos os semideuses. Mas ainda assim, o seu Shiva não estava pensando que o Daksha chegou brilhante. Ele chamava atenção, né? Fala que ele brilhava como fosse o sol, assim. Todo mundo ficou de pé, imagina. A pessoa assim, poderosíssima. Mas o seu Shiva está acima dele. O seu Shiva poderia até levantar. O seu Shiva não é humilde, o seu Shiva é simples. Mas o seu Shiva estava pensando em Krishna. E Daksha, mesmo se o seu Shiva fosse inferior a ele, a atitude de um Vaishnava fica com pena dele, né? Desqualificado, né? Ele não podia fazer esse. Ele podia, pelo menos, podia até falar assim diretamente, algo assim, referente a isso, mas não diretamente, né? Ele xingou seu Shiva mesmo, nome assim, nossa, colocou seu Shiva no nível de animal, assim, como um animal, né? Aí, por isso que Nandija ficou indignado, né? Como é que faz isso, cara? Né? Porque ele não sabia o propósito do seu Shiva. Por que seu Shiva passa cinza no corpo e coloca ossos, né? Faz um colar de crânio, essas coisas tudo estranhas, né? É para atrair essas pessoas mesmo, esses fantasmas de Budas, essas pessoas, esses corpos, essas entidades vivas que estão no corpo sutil, sofrendo, né? O Shiva é para atrair essas pessoas, para ele. Como ele é um mal dos Vaishnavas, aí ele vai guiar essas almas, né, para a vida espiritual, porque sem a misericórdia de seu Shiva, só seu Shiva pode fazer uma coisa dessa, porque só seu Shiva pode fazer, porque não é para qualquer um, não. Qualquer pessoa que for fazer isso, ela se envolve. Se você fizer isso, você vai ficar condicionado por essas atividades, porque
essas atividades são perigosas, coisa perigosa. Você, fatalmente, você vai ficar atraído por aquelas qualidades materialistas. Não é que você vai ficar assim, transcendental, não. Você vai ficar atraído. O seu Shiva pode fazer isso. Porque o seu Shiva além de uma Mahajana, como falei, é Shiva Tattva. Seu Shiva só perde para a categoria de Vishnu, né? Inclusive a categoria do seu Shiva é uma categoria fora da curva, né? Porque tem três, Krishna fala, né? Tem três, nesse mundo só tem três coisas, né? Vishnu Tattva, Jiva Tattva e Prakriti Tattva. Que é Krishna, suas encarnações, as entidades vivas e a energia material. Mas seu Shiva tem uma categoria especial, Shiva Tattva. Uma categoria que não está nesse mundo, não é desse mundo. Que não encaixa nessa, nenhuma delas. Então imagina, olha o nível do seu Shiva, né? Então Nantisha ele deveria ter levado isso em consideração também, porque Daksha não era uma pessoa comum. E nós vamos ver que o passatempo vai continuar, né? Depois da maldição, depois a coisa complica mais ainda, que Sati vai querer ir lá, vai ter uma festa na casa do pai. Imagina, tem uma cerimônia de fogo lá na casa do pai dela, e o pai dela não convidou ela, nem o esposo dela, ficou com raiva. Porque Daksha, depois da maldição, saiu também, né? Imagina, pegou mal, né? E seu Shiva falou para ela, não vá. Ela acabou indo, vai ter problema, e ela vai acabar abandonando, ela vai ter tanta ofensa que ela vai acabar abandonando. Porque como ela viu que seu Shiva foi negligenciado assim, abertamente, assim, por Daksha, e nem ela mesma, as pessoas queriam falar com ela, então ela vai abandonar o corpo. Aí seu Shiva vai tomar atitude, né? Seu Shiva, quando estava sendo amaldiçoado, blasfemado, ele Vaishnava, né? Vaishnava tolera. Mas o devoto Vaishnava não tolera quando alguém ofende a suprema personalidade ou personalidade de Deus ou um devoto, né? No caso, Daksha ofendeu Sati. Sati nem é uma pessoa comum, Sati é uma deusa, cara. Sati é a deusa Durga, imagina. A controladora da energia material, esposa do seu Shiva. Então Daksha fazer isso aí foi tratar ela mal, a ponto dela abandonar o corpo. Aí seu Shiva ficou irado. Seu Shiva, porque você não pode tolerar, né? E aí vai mandar criar um demônio lá, né? Vai Vritasura, né? Que vai lá acabar com tudo. Aí que vai cortar a cabeça de Daksha. Tá bom, pessoal? Então tá. Hare Krishna, a aula mais curta aqui, que eu fui pego de surpresa, Prabhupada Avião me convidou para dar essa aula para vocês aqui. É um prazer dar aula aqui pro Rio. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou tentar abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Isso é o Rio de Janeiro, para ver os comentários, as perguntas dos Vaishnava. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Nós temos Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Marcelo. Como podemos alcançar o estado de transe devocional igual a Shiva nesses versos? Cara, tempo de serviço, cara. Tem quilômetros rodados. Não tem fórmula mágica, não, viu? O processo é isso, né? Só Chaitanya falou, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Gati Anyata. Na Kali Yuga, não tem outra maneira. 3 vezes. Além de cantar Hare Krishna, para alcançar a autorização. Então, e esse processo é simples, é só isso. Mas isso é tudo, tá? Se nós levarmos muito a sério o nosso cantar de Hare Krishna, evitando as 10 ofensas, né? E a primeira ofensa é blasfemar os devotos, né? Blasfemar ou invejar os devotos, que o Daksha fez, né? Blasfemar ou invejar os devotos. A 10ª ofensa, manter apegos materiais. Então, todas aquelas 10 ofensas, e tem a 11ª ofensa, que é a raiz de todas as ofensas, o cantar desatento. Nós temos que estar preocupados em cantar atentamente o santo nome, nossa japa com atenção. Toda vez que a mente desvaga, nós temos que trazer ela de volta. Nessa prática,
Essa prática constante, que já fala, pela prática constante, pelo desapego, nós vamos chegar lá. Viu? Não tem... É garantido. Garantido. Sundari. Bom dia, Hare Krishna, Haribol, reverência, Haribol, Sundari. Sundarang, desculpa. Sundarang, Hare Krishna, Haribol, reverência. Luiz Rocha, lá, Haribol, Haribol. Padre Sérgio, Deixa eu ver aqui. Eu não estou confiando nessa mesmo. Então começou aqui. Vermelho. Então, temos aqui, ó. As reverências. O Prabhu Paravioma, Haribol, Paravioma. Hare Krishna, Denise Maia, Haribol, Sérgio Azevedo, Padre Sérgio, Sanatana Dharma, Hare Krishna, Super, Prabhu Chaitanya Gosai, Dasavanachari, Haribol, reverência Prabhu, Hare Krishna, reverência, Luiz Colar, bom, acho que é isso, né? Então, como podemos, bom, acho que acabou por aqui, né? Então tá. Então, pessoal, não tem mais perguntas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que compareceu aí, essa live. Hare Krishna, Hare Krishna. Cantar Hare Krishna é a própria fórmula mágica. E isso para o João falou tudo aqui agora. Porque o cantar de Hare Krishna, pessoal, Nama Namino, não é diferente de Krishna. Esse é o ponto. O santo nome de Krishna é Krishna mesmo. Krishna mesmo. Imagina. O que tem mais puro que Krishna? O que pode ser mais elevado que Krishna? A suprema personalidade de Deus, a suprema verdade absoluta. Quando você está cantando Hare Krishna, você está diante de Radha e Krishna. A suprema verdade absoluta são dois em um, né? Radha e Krishna. Por isso o Chaitanya é Radha e Krishna junto. Né? A suprema verdade absoluta é Radha e Krishna. Quando você fala Hare Krishna, Radha e Krishna está aqui na sua língua. Então, nós não temos essa realização, mas nós temos que aceitar as escrituras. O que os Mahajanas falam, os grandes almas falam, nosso mestre espiritual, Prabhupada, Srila Prabhupada falou isso. Né? O santo nome não é diferente de Krishna. Então, por isso você pode cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A vida inteira, o dia inteiro, a vida inteira, que você não enjoa. Impressionante, né? Você pode cantar Hare Krishna o dia inteiro, a vida inteira, e você não enjoa. É uma prova, né? Que o cantar de Hare Krishna é transcendental mesmo, é totalmente espiritual. Não tem nada mais puro. Né? E o cantar do Santo Nome, a japa, Hare Krishna, Krishna, por favor, me aceite, né? Me ocupe seu serviço devocional. Você está pedindo a Krishna conexão com ele novamente. Está tudo aí, está tudo no Mahamantra. E Krishna vai revelando através do Mahamantra. Né? Então, nós não temos realização ainda porque nós estamos ofendendo ainda, né? Devido à nossa desatenção, né? Apegos materiais, né? Nós estamos ainda... Mas o processo é continuar cantando, procurando evitar as ofensas, o máximo possível, as ofensas, né? E, com atenção, e vamos chegar lá. Né? Essa é a fórmula mágica. Já é a fórmula mágica, não tem outra fórmula além dessa. Eu falei, não tem uma fórmula mágica, além do Mahamantra, lógico, né? Mas o processo é isso mesmo, continuar cantando Hare Krishna. É a própria forma mágica, é isso mesmo. O Paravioma falou tudo. Tá bom? Então, muito obrigado, Hare Krishna. Vamos ficar por aqui. Nitai Gora Premanandi, Haribol. Srila Prabhupada aqui, Jai. Hare Krishna, Haribol.